Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15:14. Tema da semana: Tiago, irmão do Senhor. Estamos começando uma nova temporada do programa Lições da Bíblia. É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez, depois de uma temporada maravilhosa, onde nós aprendemos sobre os ensinos de Jesus. Nessa temporada, nós vamos estudar sobre o livro de Tiago, a Carta de Tiago. Esse será o nosso guia de estudos. Você sabe que sempre nós apresentamos, nós temos um guia, a base é o texto bíblico, é a Bíblia, mas nós temos um guia que dá o caminho, que dá o norte. Eu tenho a certeza que você vai descobrir maravilhas, grandes lições para a sua vida na Carta de Tiago. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Lembrando que a gente sempre oferece para você, que é nosso telespectador, a revista Princípios, um guia de estudos de orientação bíblica para a sua vida e para a vida da sua família. É só você acessar no endereço que está aí na sua tela e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Uma nova temporada e um novo trio com a gente aqui. E eu quero apresentá-los nesse momento. Vou começar... Vamos começar pelas damas. Sim, primeiro. Primeiras damas. Estamos recebendo uma mulher no programa Lições da Bíblia. Seja bem-vinda, professora Tânia Torres. Ela que é... Deixa eu dar o currículo bem rapidinho aqui, viu, professora? Ela que é professora de Sociologia e Antropologia na Universidade Adventista São Paulo, campus em Engenheiro Coelho. 2. Engenheiro Coelho. Ela que é formada em Ciências Sociais e que faz o seu doutorado em Sociologia? Ciências Sociais. Ciências Sociais na PUC em São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada, pastor. É um prazer estar com vocês. E eu gostaria de, nesse momento, mandar um abraço para os meus alunos, meus ex-alunos, a minha família. É isso aí. Estou muito feliz de estar aqui neste programa. Que bom. Eu tenho certeza, viu, professora, que a senhora vai dar aqui um toque especial para Lições da Bíblia nessa temporada, tá bom? Agora eu vou apresentar o esposo, pastor Milton Torres. Pastor Milton, que é o coordenador do curso de Letras e tradutor-intérprete também do nosso Centro Universitário em São Paulo, com campus em Engenheiro Coelho. Ele que é pós-doutor em Literatura Antiga pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi professor de teologia por muitos anos, 12 anos, na nossa universidade na Bahia. Exato. Pastor Milton, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, a gente está muito empolgado com os estudos sobre o livro de Tiago. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço bem apertado para as minhas irmãs, meus sobrinhos, alunos, ex-alunos, e especialmente, é claro, a comunidade do NASP, onde nós vivemos e onde trabalhamos. A família é da onde que é a família, as irmãs, sobrinhos? Olha, eu tenho uma irmã que é esposa de pastor na Bahia, tenho um sobrinho que é pastor ali também na Bahia, e tenho outra irmã em Belo Horizonte, onde moram os meus sobrinhos ali de Belo Horizonte. Mas os sobrinhos da Tânia, que são também muito próximos, moram em Guarulhos, e tem um outro pastor sobrinho também em Goiás, então é uma família que está muito conectada à igreja. O casal é mineiro. Somos. É isso? Exatamente, somos de Minas. Não, tá bom. Minha sogra é mineira, viu? Aqueles mineiros são muito hábeis na cozinha. Irmã Tânia? Muito hábeis na cozinha. A Tânia, especialmente, é uma exímia cozinheira. Opa, olha aí. Pastor Moisés Matos, meu amigo. Um prazer estar aqui, viu, Gilmar? Trabalhamos juntos no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Pastor Moisés Matos, que é o presidente da Igreja Adventista para a região central do Rio Grande do Sul. Ele que é mestre em teologia e também tem dado aula de teologia nos momentos de férias para vários obreiros, para o pessoal que quer crescer no conhecimento da palavra, membros das igrejas ali na região sul do Brasil. Seja bem-vindo. É uma alegria, pastor Gilmar, é uma alegria estar com você, com os telespectadores da Novo Tempo.
de forma especial e carinhosa, meu abraço ao telespectador que está chegando agora. E eu lembro aqui do Rio Grande do Sul, onde nós temos a TV aberta em várias cidades. Estamos também na TV a cabo, estamos via satélite. E eu queria cumprimentar o telespectador e o estudioso da Bíblia. É uma alegria muito grande estar com vocês e queria agradecer o privilégio de podermos trabalhar juntos nessas próximas semanas aqui na Novo Tempo. Muito bom. Eu tenho a certeza que nós vamos ter aqui 13 encontros, serão 3 meses maravilhosos. Vai ser uma bênção para a gente e uma bênção para você que acompanha o programa Lições da Bíblia. Nós vamos pedir a orientação de Deus nesse momento, quando nós vamos abrir mais uma vez a sua palavra. Pastor Moisés, por favor. Amorável Senhor, nosso Deus do céu, muito obrigado por estarmos aqui nesse programa para juntos estudarmos a Tua Palavra. Amém. Especialmente vamos estudar o livro de Tiago. Que os conselhos práticos de Tiago possam ser absorvidos por nós, mas acima de tudo nós possamos levar isto para a nossa vida prática. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento, mas ajuda-nos também na execução dos conceitos que aqui vamos aprender. Amém. Esteja com cada telespectador, que a Tua bênção e o Teu Espírito Santo nos orientem, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido amigo, se você vai ter o primeiro encontro com o livro de Tiago, talvez você está se aproximando da Bíblia pela primeira vez, está estudando a Bíblia. Eu, mais uma vez, faço um apelo para você, abra seu coração para que o Espírito de Deus ilumine você. E se você tem algum preconceito, se você tem alguma aversão, como, por exemplo, a expressão que é muito conhecida no meio cristão, né? A gente sabe quanto Lutero foi uma bênção para o cristianismo, né? Através da reforma, através do tema da justificação pela fé, mas ele usava uma expressão para Tiago dizendo que ela é uma epístola de palha, né? E de alguma forma isso às vezes pode haver algum preconceito, mas eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você, para nós estudarmos o livro de Tiago. Eu quero começar aqui, a gente vai entrar no tema, mas quero apresentar um livro que me foi presenteado há algum tempo por um amigo, pastor Roger, que é pastor no Espírito Santo, que foi seu aluno, pastor Milton. Exatamente. Pastor Milton é um estudioso do livro de Tiago, foi professor também nessa área, e ele publicou esse livro que é um comentário do livro de Tiago. E, pastor Milton, eu apreciei muito a leitura, a forma como o senhor abordou, e a gente descobre no livro de Tiago lições para o nosso cotidiano que são impressionantes. Eu queria começar, esse primeiro guia, essa primeira lição do guia, enfatizou muito mais a identificação do autor. E eu até perguntei em off aqui, o que significa Tiago? O significado do nome Tiago. Bem, o nome Tiago é um nome bastante comum no judaísmo. De fato, a gente se acostumou com esse nome Tiago porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então eles tiveram que adaptar os nomes do Antigo Testamento do Velho Testamento para o Novo Testamento. O nome Tiago é o mesmo nome Jacó do Velho Testamento. Então nós temos ali, quando foi passado para o grego, ele virou Jacó, o J virou um I e passou a ser Iago. Mas com o passar do tempo as pessoas diziam Santo Iago e acabou virando São Tiago. E aí o T foi incorporado ao nome. Por isso que em inglês, por exemplo, o nome de Tiago é James, mas é o mesmo nome do Velho Testamento. Tiago é um nome comum no judaísmo e, é claro, o nome vem da história do patriarca Jacó, significa enganador. Esse significado não se aplica necessariamente à personalidade de Tiago, é apenas um reflexo de que aquele nome era um nome tão popular que foi incorporado àquela família. Para você ter uma ideia, o nome de Tiago acontece 40 vezes no Novo Testamento e se refere a 4 pessoas diferentes. E dependendo da leitura, alguns chegam a imaginar que talvez até mais do que 4 pessoas. Nós temos no nosso guia de estudos a identificação desse personagem. Como o senhor citou, nós temos 4
né, é referência 4, mas nós temos a identificação do autor de Tiago. O autor do livro, que é Tiago, o irmão de Jesus. Eu queria citar o texto, que é o primeiro verso, Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. E aí nós vamos ampliar um pouquinho na sequência. A professora queria falar? O que eu acho interessante, porque a lição fala Tiago, irmão do Senhor. Isso. Mas a Bíblia, ele mesmo não se apresenta como irmão de Jesus, ele se apresenta como servo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Então essa expressão, em vez de irmão, servo, eu achei interessante. À primeira vista também parece-me que há uma confusão. São vários Tiagos, mas a maior confusão estaria entre este Tiago e o Tiago que era um apóstolo, ok? E então alguns podem confundir as coisas. Mas este Tiago apóstolo, ele morreu muito cedo, provavelmente antes de 44 depois de Cristo, né? Então, ao que tudo indica, todos os estudos, os maiores especialistas no livro de Tiago, eles dizem que esse Tiago era um irmão de Jesus. Logicamente, segundo entendemos, um irmão mais velho, não é? Do que Jesus, que a princípio não aceitou a Cristo, mas depois converteu-se pelo caminho e tornou-se esse grande escritor do Novo Testamento. E que é um livro, de fato, bastante discutível também, não é? Uma série de coisas são discutíveis desse livro, com certeza nós vamos entrar daqui para frente, né? Mas assim, só a guisa de introdução, esse Tiago, irmão do Senhor, ele é a prova de que o Espírito Santo pode converter, o Espírito Santo pode mudar trajetórias, mudar vidas. Esse aspecto ele é importante, nós vamos considerá-lo agora, a forma como a família de Jesus, e aí está Tiago, reagiu diante do ministério, das declarações que Tiago fazia. Só para sublinhar aqui, pastor, Sim. Então, nós temos dois Tiagos que estão entre... Os candidatos. Os candidatos a serem autores. Aliás, todos são candidatos, mas especialmente dois que estão entre os 12 discípulos. Tá certo. Né? É isso? E há um que é o pai de Judas. Isso. E um dos irmãos, que é a referência que a gente faz aqui. Só para citar os textos, Marcos capítulo 3, 17 e 18, ali você vai encontrar a identificação dos dois que estão entre os 12. É isso? E em Lucas 6,16, o pai de Judas, não o Iscariote, só para sublinhar também, né? E depois um dos irmãos de Jesus, Marcos capítulo 6, verso 3. Eu queria pedir para vocês darem uma outra informação, como a gente está fazendo aqui a base, que é a identificação literária de Tiago. A gente encontra, por exemplo, no Guia de Estudos, que originalmente a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, na língua grega. Nós temos aqui, né, especialistas aí no grego, né? Que é o pastor Milton. E depois de Hebreus, eu acho que foi essa a expressão? O melhor grego. O melhor grego do Novo Testamento é Tiago. A pergunta é por que essa informação ela se torna importante quando nós lemos o livro? Ainda que a gente leia, por exemplo, em português, né? Que é o que a maioria tem acesso, mas por que é interessante saber disso? Você mencionou que queria uma identificação literária do livro de Tiago. Nós estamos acostumados a pensar em Tiago como sendo uma carta, e é verdade. O formato em que ele foi escrito é o formato de uma carta. Mas o conteúdo é o conteúdo de um sermão. Ou como o pastor Moisés gosta de dizer... Pedaços de um sermão, fragmentos de um sermão. Pedaços o melhor de um de cada sermão. Ou pedaços de vários sermões. Ele basicamente ajuntou alguns pensamentos muito importantes e enviou isso como assim, um tema de reflexão para a igreja de modo geral. Tecnicamente falando, isso se chama diatribe. Então, é também uma palavra grega que significa exatamente isso, uma espécie de sermão de teor culto. Tiago escreve numa linguagem culta, ele difere do grego mais simples, por exemplo, de João e de outros autores do Novo Testamento, mas a gente tem que lembrar isso. E Tiago também é chamado de o livro de provérbios do cristianismo,
Alguns chegam a dizer que ele poderia ser colocado não no Novo Testamento, mas encaixaria perfeitamente naqueles livros de sabedoria, Exatamente. estilo Provérbios e Eclesiastes, do Velho Testamento. E alguns até são um pouquinho mais contundentes. Eles dizem que Tiago nem cristão era, porque ele cita pouco Jesus, cita pouco a fé, ele cita, omite, por exemplo, a ideia da ressurreição, que os outros autores bíblicos exploraram bastante. Né? E eu creio que por isso, a gente viu no Guia de Estudos, assim, que há uma necessidade, há várias comparações de Tiago com os ensinos de Jesus. Eu estou deduzindo aqui da sua observação, né? Sem dúvida. Um estudo profundo revela que muitas dessas acusações, elas na verdade são superficiais. Porque quando você compara, a própria lição aí, o próprio Guia de Estudos trabalha um pouco isso, certos ditos de Jesus, por exemplo, não julgueis para que não sejais julgados. Tiago repete esse conceito. Não é? A questão dos pobres, né? A preocupação social de Jesus com os pobres. Isso é perfeitamente repetido com as classes inferiores, aquela luta de classes ali de Tiago. Quer dizer, então, na verdade, ele repete os conceitos. Então, o livro é puramente cristão. Mas ele, na verdade, nós vamos ver no decorrer de todo o trimestre, mas só para situar o telespectador, Tiago, ele não está preocupado com a base da salvação, com o início da salvação. Ele já está falando a salvos. Então, ele está preocupado com o resultado prático da salvação. Não é? E até aquela discussão que alguns têm entre Paulo e Tiago, que um está contra o outro. Na verdade, havia um professor meu que gostava de uma expressão. Paulo e Tiago, parece que Paulo fala da fé e Tiago fala das boas obras, né? Mas, na verdade, eles falam, mas em contextos diferentes. Mas os dois estavam no mesmo palco, imagine essa mesa aqui como um palco, e os dois no mesmo palco, só que um de costas para o outro. Um falando para um público já batizado, já cristão, já iniciado no cristianismo, e o outro falando para cristãos que ainda tinham problemas com o judaísmo, que estavam começando, que às vezes confundiam a causa da salvação com o resultado da salvação. Então, um enfatizou um aspecto e outro aspecto. Por isso até um pouco no período da Reforma, acaba de alguma forma influenciando e até há uma certa rejeição. Por quê? Porque Lutero estava muito preocupado com a causa, porque essa era a grande discussão, sola fide, né? Só a fé. Quer dizer, então isso gerou nele um desconforto com o Tiago. Aliás, não é? Eu acho que o pastor Milton poderia até nos situar melhor aqui, o aspecto de que o livro de Tiago custou a entrar no cânon sagrado. Não é? Então você tem lá no início do 3º século já mais ou menos o cânon formado, mas Tiago, ele começa a aparecer no 4º século, e isto vai até a Reforma Protestante. E na Reforma Protestante há uma longa discussão sobre se Tiago estaria no cânon ou não. Mas quis Deus que ele estivesse. Você já imaginou o que seria o Novo Testamento sem Tiago? Não pareceria, as bênçãos que nós alguns que têm tendências para serem anti-lei de Deus, antinomistas, que nós chamamos, eles encontrariam sem Tiago uma facilidade. Por isso que Tiago enfatiza o aspecto do resultado. Mas em nenhum momento nós diríamos que ele é legalista. Exatamente. Nós não podemos dizer que ele é uma pessoa que excluiu Jesus, a graça de Deus, do plano da redenção e da salvação. Nós temos, eu creio, o guia apresentou 19 vezes o tema de crença e fé. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos, e aí a gente volta. Por que é interessante a informação? Deixa eu dar uma breve explicação no retorno sobre a questão do tempo do processo do cânon, essa rejeição. E talvez seria interessante, já animando o telespectador que vai beber água agora, é o seguinte, falar um pouquinho sobre a palavra dispersão que aparece aí, para onde ele está mandando. Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado aqui, a questão da família. Como que Jesus era percebido pela sua família? E nós vamos voltar que a gente com passou isso. assim, então eu já estou aqui esperando para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Nós voltamos então com esse tema. Você percebeu, né? Como vai ser? Então, não saia daí. Nós já voltamos, estamos estudando Lições da Bíblia, o livro de Tiago. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando nessa temporada o livro de Tiago. Esse é o nosso guia de estudos. Se você deseja ter mais informações
Sobre ele é só acessar o endereço que está aí na sua tela e você pode acompanhar a nossa conversa. Eu gosto de lembrar também que em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, você é convidado, porque lá nós temos classes onde estudamos o tema do Lições da Bíblia. Então, procure uma igreja adventista mais perto da sua casa, acesse aí o site Encontre uma Igreja e você chega lá e diga assim, olha, eu sou convidado do programa Lições da Bíblia. Nós fomos para o intervalo com algumas questõezinhas rápidas para a gente ir na sequência. O pastor Moisés fez a observação sobre, no processo de canonização, que nós temos algumas dificuldades na introdução do livro de Tiago. O senhor poderia só dar uma pequena explicação a respeito disso? Olha só, graças a Deus, Tiago tem uma menção muito cedo na história do cristianismo. Ou seja, Orígenes é o primeiro que o menciona e ele faz isso já no século II, século III. Aí depois, ninguém mais fala de Tiago. E nós só vamos encontrar uma segunda menção com Eusébio de Cesareia, já no século IV, como ele bem disse. Né? Então, não há muitas dúvidas sobre a canonicidade de Tiago por causa dessa menção inicial feita por Orígenes. Só para lembrar que o processo de canonização foi o processo, vou usar uma expressão simples aqui, em que todos os livros foram analisados, avaliados e foram colocados, que é o que nós temos aqui dentro. A palavra cânon, né, canonização, vem da ideia de uma régua, né, para se medir se aquele livro se adaptava ao padrão. Né? Logicamente, nós entendemos que é um lado humano, mas há um lado divino. O Espírito Santo orientou isso. Nós cremos, isso é uma questão de fé. Não é? Então, Tiago, ele é canônico, ou seja, ele está dentro disso. Teve lá suas dificuldades, e tanto é que lá no 16º século, Lutero tinha dificuldades com esse livro. Mas não deixou de ser, nunca deixou de ser, um livro inspirado por Deus. Assim nós cremos. É só para a gente dar uma explicação. Ok, pastor, então, a respeito disso? A segunda colocação, por que é interessante a gente identificar que Tiago tem originalmente, ele tem uma linguagem muito mais apurada do que os outros livros, com exceção do livro de Hebreus. Por que é interessante, mesmo para o indivíduo que leia no português, por que é interessante saber isso? Pastor Gilmar, eu consigo pensar em pelo menos duas razões. Talvez vocês me ajudem com outras razões. Mas a primeira razão é que nos mostra que o livro de Tiago é um livro de certa complexidade. Ou seja, apesar de nós estarmos acostumados com aquela linguagem mais simples dos evangelhos, quando nós chegamos à Epístola de Tiago, nós percebemos que os conceitos explorados, a forma como ele explora esses conceitos, revelam uma complexidade do tema. E, em segundo lugar, também nos mostra o tipo de público para o qual o Tiago está escrevendo. Já nos dá alguns indícios, por exemplo, de que havia pessoas, na época de Tiago, frequentando a igreja, que tinham certo nível intelectual e também certo nível econômico. Então, o reconhecimento desses dados, ele nos possibilita, então, a compreensão dessas duas coisas. Talvez. E por isso até a gente encontra, por exemplo, algumas alusões a ricos, até a luta de classes, e ele respira um ar... indo por dedução. Exatamente, aqui, né? Ele respira um ar da época, não é? Da época em que certas pessoas mais intelectuais, mais cultas e mais ricas estavam adentrando a igreja. Não é? E talvez eu me arriscaria colocando uma outra razão pelo qual o grego dele, o linguajar dele é mais culto. É a questão da aceitação. Você já imaginou se Tiago, com esse estilo diferente de Paulo, com essa ênfase diferente de Paulo, enfatizando o resultado da salvação e não a base, como ele teria mais dificuldades para ser aceito como canônico. Então, como ele era um livro bem escrito, isso talvez tenha impressionado os seus leitores e ajudado na canonização deste livro. Ok? Então, talvez seja uma explicação também, logicamente é um ponto de vista. Exatamente. Mas é interessante que o telespectador tenha essas informações. Eu queria convidar o amigo para abrir a Bíblia no livro de Marcos, o capítulo 3 e o verso 21. Nós temos aqui
Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Entre esses parentes, há uma outra citação que também só vou citar, que é João capítulo 7, versos 2 a 5. Entre esses parentes estava Tiago. A reação inicial que nós temos de Tiago, que fazia parte da família, não é uma de aceitação daquilo que Jesus apresentava. Por quê? Por quê? Não havia essa aceitação. Bem, eu posso sugerir alguma coisa. Vocês devem ter percebido que o Guia de Estudos traz uma citação de Ellen White dizendo que os irmãos de Jesus gostavam muito das doutrinas dos fariseus. Ellen White, só para sublinhar, pastor, Filosofia não guarde o seu Certo. raciocínio. Ellen White, uma escritora cristã que nós, na Igreja Adventista, aceitamos como inspirada. Por favor, essa pastor. citação está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 326. Então, o Guia de Estudos traz a citação. Então, ela menciona que havia uma proximidade dos irmãos de Jesus, ou da família de Jesus, Com a filosofia dos com a fariseus. filosofia dos fariseus. E eu fico pensando que depois é pela própria sugestão dos irmãos de Jesus que Jesus sobe até Jerusalém. Eles dizem para Jesus assim, olha, você tem que mostrar esses milagres que você anda fazendo num lugar onde você possa ser mais visível. Visto. E Jesus acaba subindo e quase morre ali. Eu chego a imaginar que essa influência que os fariseus exerciam sobre a família de Jesus pode ter levado os fariseus a tentarem convencer os irmãos de Jesus a empurrarem Jesus em direção a Jerusalém com o propósito de ali eles se apoderarem de Jesus e o matarem. É claro que isso é só uma suposição, mas eu acho que casa muito bem com essa situação difícil que havia na família de Jesus. Eles tão favoráveis à doutrina dos fariseus e Jesus querendo pregar uma coisa que realmente era revolucionária. Diferente. E dentro do contexto bíblico, nós também compreendemos isso porque havia, de alguma forma, uma projeção da sociedade, dos guias religiosos sobre o povo. Né? Porque nós encontramos no texto de Ellen White, mas nós encontramos no texto bíblico, de alguma forma, essa influência e a família toda seria afetada. E, pastor Gilmar, você notou como a família de Jesus é uma família típica do judaísmo? Se nós fôssemos observar os nomes, é porque a gente olha para os nomes dos irmãos de Jesus no contexto do Novo Testamento e às vezes não conseguimos identificar esses nomes com os correlatos do Antigo Testamento. Mas, por exemplo, a Maria do Novo Testamento seria a Miriam do Velho Testamento. O Tiago seria o Jacó, não é isso? O Judas seria Judá do Velho Testamento. Temos Simeão também, temos José, que é outro irmão de Jesus, e o próprio nome de Jesus é o mesmo nome Josué do Antigo Testamento. Então, quando a gente observa esta família, a gente percebe que era uma família completamente normal, ordinária, não é? E, no entanto, desta família ordinária, nós vamos ter dois grandes líderes da igreja que vão surgir, que são Tiago e Jesus. E esse Tiago, quando ele se identifica como servo de Jesus, para mim, isso representa dois fatos. Primeiro, que ele havia experimentado uma conversão genuína, porque não é fácil você dizer que o seu irmão é o seu senhor. E em segundo lugar, que era um Tiago muito conhecido, porque ele não precisa dar outra identificação. Ele simplesmente diz, eu sou Tiago, servo de Jesus. E imediatamente todas as pessoas automaticamente o identificam como sendo essa pessoa de importância. Dá para falar duas coisas ali no aspecto da família. É que o que me parece na Bíblia é que a família tem um grave problema. Ela nunca consegue entender qual é a missão de Jesus. A messianidade, não vê a messianidade. Ele não o vê como Messias, como Cristo. Não é? Ela o vê como um pregador itinerante, ela o vê como um grande profeta, talvez. É a confusão hoje também, há muita gente. O grande problema das pessoas com Jesus é entender quem é Jesus. Qual é a sua missão. Você está tocando num aspecto que eu creio que é muito importante. Talvez, nesse momento, alguém que esteja nos assistindo... Está ligando a televisão agora. Se identifique com essa situação. Que negócio é esse? Eu não estou entendendo nada. Não, eu ia levar no outro caminho. Está conhecendo a Jesus
e de alguma forma tem a rejeição familiar. É nessa linha, entendeu? Esse é um outro aspecto muito interessante. Sabe? Está sendo rejeitado pelos amigos, está sendo rejeitado pela sociedade e pela própria família. Exatamente. Então, aí pensando nessa questão, como que Jesus tinha sido percebido pela família, nessa questão sociológica, né, da minha área, eu pensei assim, imagina, nessa família, como o pastor Moisés disse, uma família, toda família tem problema, a gente sabe disso, né? A gente fala a desestrutura da família. E eu fico imaginando Jesus ali, não foi reconhecido como Messias, a princípio, que a gente vê depois que há uma mudança no comportamento de Tiago, não é? O que ele não sofreu ali com aqueles irmãos. Tiago querendo projetá-lo para que ele aparecesse, Jesus não querendo, isso aí fala, a gente viu na festas dos tabernáculos, né? Não, vá para Jerusalém, porque lá você vai ser mais projetado. Ou então, um ibope a Jesus. Né? Então, e Jesus querendo ficar tranquilo. E eu penso assim, não deve ter sido fácil para Jesus. E como o pastor Moisés falou, essa pessoa que está sozinha, enfrentando as dificuldades da família, mas Jesus conseguiu vencer e você também vai conseguir. Olha essa passagem aqui, como o pastor Milton citou, do desejado de todas as nações, na mesma página 326. Ela diz, tão penosas lhe eram as más interpretações no próprio lar, que eram alívio ir aonde as mesmas não existiam. Então, quando Jesus saía daquela pressão, ele fugia, quando ele ia para as montanhas, quando ele ia encontrar com o pai dele, sair desta pressão. Eu gostaria de trazer para esse lado, porque isso é importante também. E nem por isso deixou de demonstrar respeito, carinho, afetividade, amor, exatamente. Com certeza. A preocupação, por exemplo, com Maria, quando está na crucifixão, né? Sabe? Entrega para João, com certeza, o cuidado que ele teve com a mãe, não é? Mas eu fico imaginando a pressão que ele não sofreu. E às vezes a gente sabe que o contexto do nosso lar é o melhor lugar. E Jesus ter que sair dali por causa da pressão para ir para o... Pode ser o melhor e pode ser o pior, dependendo da situação. Né? Nesse caso foi pior. Então, eu achei interessante eu tocar creio, nisso. pastor, que é muito importante, esse estudo aqui não é só um estudo intelectual da Bíblia, mas é também um estudo prático. Aliás, Tiago é um livro eminentemente prático, embora ele tenha muito de teoria também. Mas a questão é que nós estamos, nesse momento, falando, talvez, com muitas pessoas que estão passando por esse momento difícil de rejeição. Não se desespere. É aquela velha máxima que eu gosto de falar. O que você está passando hoje, Jesus já passou. Com certeza. E Jesus venceu. Com oração, com paciência. Claro, né? com amor. Com amor. Né? E este é um ponto extremamente importante. Né? E essas pessoas talvez estejam passando isso por estarem colocando na vida ensinamentos de Jesus, coisas boas. Talvez elas estão quebrando uma tradição, paradigmas claro. Que foram ensinados e sempre fizeram assim. Então, por outro lado, pastor, aqui nesse texto, nesse livro, nós temos um grande consolo, porque isso pode não perdurar para sempre. O mesmo Tiago, que era um complicador na fase inicial, tornou-se o grande Tiago, e o pastor Milton já tocou, mais tarde ele torna-se um líder da igreja em Jerusalém, claro. e ele torna-se um bispo da igreja, um pastor da igreja, e escreve essa preciosidade desse livro que nós vamos passar aqui 13 semanas estudando e não vamos esgotar tudo. Eu queria sublinhar um aspecto do guia de estudos, só para a gente fechar aqui, que as inúmeras vezes, o guia apresentou, por exemplo, 19 vezes, Tiago se refere à crença e à fé, mais do que as suas referências a obras e justificação combinadas. Como ele não deveria ter tido esse estigma de que não... Nós podemos, na volta, trabalhar um pouquinho isso? Claro. A sua ênfase na crença e fé. Okay? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos.
Você está acompanhando o primeiro programa do Lições da Bíblia dessa nova temporada, onde estamos estudando o livro de Tiago. Quero mandar um abraço para você que tem estudado essas lições e tem apresentado aí em sua congregação, você tem compartilhado. Eu sei que muita gente acompanha o programa, toma nota de algumas ideias. Então, parabéns por sua dedicação. E se você ainda não tem seu guia de estudos, está aí o endereço, acesse, tenha o guia de estudos. Se você não faz parte de uma comunidade adventista, mas gosta do programa, acha interessante esse tema, adquira e também estude e vá à igreja adventista mais próxima da sua casa, vai lá, tire suas dúvidas, faça suas perguntas e também contribua com aquilo que você está aprendendo. Nós fomos para o intervalo, eu queria que a gente destacasse um pouquinho essa questão de Tiago se referir, por exemplo, a 19 vezes o tema de crença e fé. E a gente encontra aqui a preocupação de Tiago, mais do que as referências que ele faz a respeito da junção de obras e justificação. Pode parecer à primeira vista que ele não está preocupado com a fé, mas apenas com as obras. Mas ao contrário, a palavra fé ou crença ou sua correlata aparece várias vezes. Eu selecionei aqui, pastor Gilmar, 3 textos bíblicos. O primeiro é Tiago 1:3, onde ele diz o seguinte: pois vocês sabem, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O outro texto é 2:5. O 2:5 diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? E o texto seguinte é o verso 22 do capítulo 2, 2:22, que diz assim, ele diz assim: você pode crer que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Um outro texto que podíamos citar, há tantos, como você disse, é o 5:15, né? O 5:15 diz assim: a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. O que se percebe aqui? Que há um fio que une o seu conceito de fé. Ele não está preocupado apenas em falar de uma fé que é um assentimento ou uma concordância intelectual, mas ele está muito preocupado em demonstrar uma fé que opera. Prática. Em boas obras. Quer dizer, e é por isso que nós falamos sempre, ele não exclui a palavra fé, nem o conceito de fé, mas ele está eminentemente preocupado em determinar que fé é alguma coisa que tem resultados práticos, mudança de vida. Não é? Porque pode ver, ele fala assim, a oração da fé sarará o doente. Quer dizer, ele está falando de fé, mas ele está falando de uma fé que deu resultado. Ele está falando de fé, e ele diz, a fé produz boas obras. Então, é uma fé que opera. Esse é o conceito. Eu quero sublinhar uma frase que está no guia de estudos, exatamente nisso aqui que você está falando. A verdadeira fé tem certas credenciais reconhecíveis. Achei essa frase uma frase muito forte. Identificáveis e reconhecíveis. Não é? E aí nós vamos estudar no decorrer do trimestre aquela questão, né? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Ou seja, é a prova inconfundível disto. Né? Pastor Moisés, a sua seleção de versos, ela se encaixa muito bem no perfil histórico que a gente tem de Tiago. Porque Tiago é uma dessas pessoas afortunadas que tiveram mais de um historiador antigo falando a respeito da pessoa dele, né? Então nós temos, por exemplo, Egesipo, que é um historiador bastante famoso no cristianismo primitivo, não tão famoso como Eusébio de Cesareia, mas famoso também. Ele faz uma descrição... Só repetir o nome dele? Egesipo. Egesipo, ok. E ele faz uma descrição bem detalhada de como era a vida devocional de Tiago. Apesar de ele estar escrevendo aí já no 3º, 4º séculos, né? Mas, por exemplo, é dele que vem um apelido dado a Tiago, de Tiago o Justo. Ele é a primeira pessoa a chamar Tiago Justo. E, talvez em contraste com a ideia do nome, né? Porque exatamente. Jacó era enganador. E aqui eles dizem, não, mas esse é o Tiago, o justo. Né? E vejam que a única pessoa que é chamada de justa no Novo Testamento é Jesus. Né? Jesus. Então, os dois irmãos terem essa forma de identificação. E outro dado que Egesipo nos dá sobre a vida devocional de Tiago é que ele era um homem de intensa oração.
a ele se aplica aquela declaração de que Tiago orava tanto que os seus joelhos se tornaram tão calejados que pareciam os joelhos de um camelo. Então, o Hegesipo também é que nos dá essa informação sobre ele. E outro dado que você mencionou, Jerônimo nos diz que Tiago foi pastor da igreja em Jerusalém durante 30 anos, até o 7º ano do rei Herodes. Então, do imperador Nero, lamento. Então, Nero é uma dessas pessoas que acabou muita gente morrendo durante o período de governo dele, não é? Mas então a gente percebe que ele era um líder, uma pessoa que estava completamente comprometida com a fé, não é? Sendo tão dedicado à oração que tem essa reputação de ter tido os joelhos calejados. Muito, muito, muito bom. E a gente encontra... professora, a senhora ia fazer a observação? Claro, só um pouquinho antes, que a gente está falando de fé, e aqui a lição fala que o objetivo final da aprovação da nossa fé é a perseverança. Então, essa nossa fé, ela produz o quê? Perseverança. E por que é interessante isso? Na lição também o comentário fala: sem fé é possível nos sentirmos derrotados antes mesmo de começar, porque nos concentramos em nós mesmos e não em Deus. Vamos repetir a frase, professor, então, por favor. Sem fé. Isso, por favor. Sem fé é possível nos sentirmos derrotados antes mesmo de começar, porque nos concentramos em nós mesmos e não em Deus. E eu acredito que muitas vezes, muitas pessoas podem estar sentindo, não é, derrotado, ou eu não vou conseguir. Por quê? Será que você não está concentrando em você e não em Deus? Muito bom, professora. Eu queria considerar só um texto que passou. Primeira carta. Isso, por favor. 1 Coríntios. Isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, capítulo 15. Foi os versículos 5, de 5 a 7. Isso, por favor, professora. Tá. Então vamos lá. Primeira carta aos Coríntios 15, de 5 a 7. 5, versículo 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Então a gente vê que depois da ressurreição, Jesus aparece primeiro a Pedro e depois aos 12. Versículo 6. Depois de Pedro e os 12, depois disso, versículo 6, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Ou seja, estejam mortos. Estejam mortos. Agora o versículo 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E o que eu achei interessante aqui, depois apareceu Tiago. O que eu entendi aqui, que foi um encontro entre Jesus e o seu irmão, e Tiago. E aquele Tiago que a gente começou a falar, aquele Tiago que empurrou Jesus para se projetar, aquele Tiago que não acreditava na messianidade de Jesus. Agora, a gente vê nesse encontro com Jesus, a gente vê um outro Tiago. Será que também não é o nosso caso? O eu passado e esse agora, essa pessoa passada e essa pessoa nova, ela não se torna nova com um encontro com Jesus? E Tiago se tornou o outro Tiago, depois que ele teve um encontro com Jesus. Sabe, professora, talvez alguém, nesse momento, esteja ligando a televisão. Verdade. E esteja vivendo uma vida sem esperança, sem significado. Claro. E talvez necessite também de ter esse encontro com Jesus. E o que aconteceu com Tiago, né, a bênção que ele se transformou, pode acontecer na vida daquele que tem um encontro com Jesus, com a sua palavra. Dividir a experiência de Tiago em duas partes: inutilidade e utilidade. Quer dizer, ele foi um inútil do ponto de vista cristão na sua fase inicial, porque ele não entendeu a messianidade de Jesus, o objetivo de Jesus, não é? Mas quando ele se converte, não é? E há talvez esse indício aí de que esse encontro com Jesus pós-ressurreição foi o começo o ponto, digamos, maior desse processo todo. E agora ele torna-se alguém extremamente útil a ponto de escrever uma carta que hoje nós estamos estudando e que seria do cristianismo sem esses conselhos, sem esta carta. É interessante que Paulo coloca, apareceu a Pedro
Porque havia um objetivo, havia uma necessidade real de reafirmar Pedro como... E aí depois um grupo maior e depois apareceu Tiago. Então, Por que será que são poucas isso? pessoas cujo nome é colocado, não? E esses dois são privilegiados, não? E pastor, note que nesta passagem o apóstolo São Paulo se refere a Tiago como apóstolo. E Paulo é o único a chamar Tiago de apóstolo. Então, muitas vezes as pessoas imaginam que houvesse algum tipo de estremecimento entre os dois, mas absolutamente isso não acontece. Porque Tiago é o primeiro a reconhecer a autoridade, Paulo é o primeiro a reconhecer a autoridade de Tiago. Excelente observação. Digamos que essa encrenquinha ela foi criada posteriormente por quem leu Tiago e Paulo, mas absolutamente não existe. E essa questão também do encontro é interessante. Eu gosto muito do quarteto Arautos, e tem uma música deles que diz: ele vê em mim o que eu vou me tornar se eu nele esperar e confiar. Então você que está aí, não é? Você que pensa que é uma pessoa derrotada, não, mas ele vê em você uma outra pessoa. Muito bom. Se você confiar em Deus, você vai ser uma outra pessoa. Confie em Deus. Muito bom. Eu queria seguir, vamos identificar aqui, que está no primeiro verso, no capítulo 1, verso 1, que a carta, ou seja, o sermão em partes, né? Não especificamente a carta como identificação literária aqui, né? Foi para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Podemos dar uma explicação para o nosso telespectador qual é o público que Tiago tem a intenção que está... Perfeito. A palavra dispersão, ela também é conhecida na língua portuguesa, é a palavra diáspora em grego. E esse termo já foi incorporado à nossa língua. Mas ele tem 3 sentidos básicos nas Escrituras. Por exemplo, o primeiro sentido pode ser aquele encontrado em 1 Pedro 1:1, que é o sentido da diáspora judaica, ou seja, os judeus, eles foram frequentemente atacados por outros povos, principalmente na época de Tiago, pelos romanos. Em 69 a.C., Pompeu invadiu a cidade de Jerusalém e os judeus tiveram que fugir. Então, todas as fugas dos judeus, elas vêm sob esse título de diáspora. Então, todas as vezes que os judeus fugiram de Jerusalém, isso é uma diáspora. Mas depois, com o surgimento do cristianismo, os judeus passaram a perseguir os cristãos, e os cristãos também fugiram. Então, por exemplo, em Atos 11:19, nós encontramos o segundo uso da palavra diáspora, que é aquelas pessoas que haviam fugido da perseguição que os judeus estavam realizando contra os cristãos. E, finalmente, em João 7:35, nós temos a pista de que o termo também se aplicava a qualquer igreja cuja língua principal fosse o grego. Então, se era uma língua que não falava o aramaico... Qual é o terceiro, pastor, então? Qualquer igreja cuja língua fosse o grego. Okay. Então, é bem possível que este terceiro uso da palavra seja aquele que Tiago pretende aqui. Ou seja, Tiago está falando para algumas igrejas fora da Palestina. É o mais provável que ele esteja, é possível que ele esteja falando então para igrejas fora da Palestina e que dominavam a língua grega. E isto dá a ideia de que a epístola dele não era muito localizada, era universal. Exatamente, é assim que se classifica. O que ele está pregando é para todos. Não é? Ele pode estar, em algum momento, como vamos ver numa lição logo adiante, respirando ares locais. Algum problema de Jerusalém ou coisa parecida. Mas é como você quando vai fazer um sermão. Quando você vai fazer um sermão, você não prega dirigindo-se a uma pessoa especificamente. Você fala de necessidades e problemas que são gerais. Claro, ele pensando localmente, mas aplicando globalmente. Globalmente. Pastor, eu quero citar o texto de Atos, capítulo 15, versos 13 a 21, só vou citá-los, não vou ler, que é o discurso de Tiago aqui na discussão sobre a circuncisão em Jerusalém, onde ele faz um apelo, por exemplo, ele cita a profecia de Amós, onde ele apresenta a mensagem que deveria ser levada a todas as pessoas, aqueles que haviam aceito a mensagem do cristianismo, mesmo não sendo judeus. Então a gente tem um discurso de Tiago aqui, confirmando com a intenção do seu livro, que é para todos que conheceram o cristianismo, para animá-los na fé. Ou seja, o sermão carta de Tiago é para todo mundo, até para nós. Exatamente, exatamente. Muito bom. A gente vê no nosso guia de estudos uma série de textos onde nós encontramos a citação de Tiago e o ensino de Jesus. Até parece que ele está
pegando exatamente, né? Então eu queria que a gente considerasse, a gente vê assim uma proximidade muito grande. E o Gui até citou, né? Tiago teve a oportunidade de observar Jesus na infância, na juventude e na fase adulta. Então, essa identificação. Podemos considerar um pouquinho isso aqui? Sem dúvida. Por exemplo... Tiago 1:22, por exemplo, por diz favor. assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não é? Isso pode ser comparado com Mateus 7:24-27, onde Jesus faz a comparação entre o homem que construiu sobre a areia e o homem que construiu sobre a rocha. E ele diz assim, isso aí refere-se aos meus ouvintes, aqueles que ouvem e praticam, entre os que ouvem e não praticam. Então você vê ali que ele está, na verdade, copiando Jesus. Alguém disse que Tiago, ele foi um apaixonado por Jesus e talvez seja o que mais contém, o livro que mais contém reminiscências ou lembranças dos ensinos de Jesus. Né? Um outro texto, pastor Gilmar, é o Tiago 4:12. Existem vários, nós estamos apenas selecionando alguns, né? No guia de estudo existem outros, né? Diz assim, há apenas um legislador e juiz, não é? Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o teu próximo? Isso pode ser contrastado com Mateus 7:1. Não julgueis, não é? 7:16. 7:16. Desculpe, 7:1. Eu estou fazendo a referência anterior, é? Verdade. Não julgueis, não é? Ali de Jesus. Quer dizer, é a mesma ideia. A mesma ideia. Ele apenas repete. Então, dá para dizer que ele é cristocêntrico também. Dá para dizer que ele é evangélico. Alguns dizem que a epístola de Tiago não é uma epístola evangélica. E eu quero aproveitar, pastor, e ler, para a gente concluir, uma frase que está no guia de estudos. Duas frases. A primeira de um teólogo aqui, que o autor cita, a profunda influência de Jesus fundamenta todo o ensinamento de Tiago. Tiago escreveu a partir de um conhecimento íntimo e pessoal dos ensinamentos de Jesus, que sempre inspirou a fé em seus ouvintes e os desafiou a exercê-la. Eu tenho a certeza que esse primeiro estudo foi uma motivação para a gente, para que a gente estude o livro de Tiago. Eu queria sugerir a você, eu particularmente fiz isso, motivado pela leitura do livro, viu, pastor? Quando o senhor leu o livro de Tiago diante da classe, eu queria desafiar você a ler de forma reflexiva o livro de Tiago. Eu tenho certeza que será uma bênção. Professora Tânia, poderia agradecer a Deus por esses momentos? Por favor. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado pelos momentos que passamos contigo. Continue estando conosco. Nós te pedimos essas bênçãos e tas agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vivem e reinam agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia. Um abraço, até o nosso próximo programa Lições da Bíblia. E não esqueça do que disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abraço.